Somos produto do desenvolvimento da vida. Vida que tem a Terra como matriz e nutriz. Independente de onde vivemos, somos interdependentes. Estamos todos numa mesma comunidade, com o mesmo destino planetário, de sermos o que escolhermos como futuro comum. Nossa cidadania terrena, tema desta série do Café Filosófico. Em 1999, a Unesco solicitou ao sociólogo e filósofo Edgar Morin que sistematizasse um conjunto de suas reflexões que servissem como ponto de partida para se repensar a educação deste nosso milênio. Surgiu assim o livro 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Nesta obra, ele chama a atenção de que nossa pátria é a Terra, o nosso planeta, e que vivemos todos nesta condição terrena. Um trecho desta obra de Morin diz o seguinte: o destino planetário do gênero humano é outra realidade-chave até agora ignorada pela educação. O conhecimento dos desenvolvimentos da era planetária, que tendem a crescer no século XXI, e o reconhecimento da identidade terrena, que se tornará cada vez mais indispensável a cada um e a todos, devem converter-se em um dos principais objetos da educação. E Morin continua: será preciso indicar o complexo de crise planetária que marca o século XX, mostrando que todos os seres humanos confrontados de agora em diante com os mesmos problemas de vida e de morte partilham um destino comum. E esse é um trecho da obra Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, uma obra bastante importante do filósofo e sociólogo francês Edgar Morin. Este é um livro do Morin que prega, sobretudo, a cultura da paz, mas não é só, né? Morin não é uma referência óbvia quando a gente está discutindo desenvolvimento sustentável, mas esse livro, em especial, é um livro muito provocativo porque ele trata da transformação, da formação e da reconexão de cada um de nós com todos nós e da reconexão de cada um de nós com a natureza que nos dá vida. Morin é um pensador amoroso. A proposição principal dessa obra é a esperança, né? A esperança não no sentido da palavra esperar, a esperança reativa, passiva, mas no sentido da expressão esperançar, que o Paulo Freire criou, que é aquela esperança que a gente acorda todo dia, levanta, se prepara e vai à luta para construir essa esperança, para construir as bases dela. Nessa obra, 7 Saberes, Morin se propõe a conduzir o homem a um encontro consigo mesmo em todas as suas dimensões. E ele favorece a ideia de que pensamos em celebrar o encontro entre a pessoa e a natureza como expressões de uma única manifestação da vida, sem dicotomias, sem dualidades, sem espaço para uma existência predatória e desagregadora. A maneira como ele olha a existência humana e a maneira como ele acredita que a existência humana pode se reconhecer como existência humana é um pensador positivista, otimista, que prega uma cultura de paz, de tolerância, de reconexão, de transformação e de intertransformação. Ele é uma espécie de libelo do pensamento complexo. Morin é um pensador da teoria da complexidade e ecologizado, no sentido de que ele é capaz de relacionar, contextualizar e religar diferentes saberes ou dimensões da vida. Essa é uma ideia central na obra de Morin. Ele prega uma reumanização da humanidade, que tenhamos cada vez mais mentes e corações abertos, escutas mais sensíveis, pessoas responsáveis, comprometidas com a transformação de si e do mundo. Essa é uma ideia revolucionária em si, né? E é uma ideia tão revolucionária que ela não precisa ser feita em grande escala. Ela pode ser feita na escala do indivíduo, no seu dia a dia. Ele se aplica também muito fortemente a todos aqueles que, durante a pandemia, passaram por um momento de autorreflexão profunda. Mas muitos de nós, e acredito que talvez a maioria dos que estão aqui,
pararam para refletir na vida, nos seus valores, nas suas relações e na escassez da possibilidade do contato e do convívio. A gente se voltou para dentro de si próprio e pensou como que a gente quer viver, né? Daqui por diante. O que a gente acredita que é viver bem? Né? Alguns de nós ficaram mais caridosos, alguns de nós participaram mais da vida com os amigos, ainda que virtualmente, alguns de nós se preocuparam mais com o outro, com o próximo. Eu acho que todos aqueles que conseguiram sair da sua bolha individualista abriram-se para uma ideia que eu acho redentora, que eu acho emancipadora, que eu acho inspiradora, de que enfrentar a grande crise planetária que vivemos, que não é só uma crise ambiental, embora ela seja também, mas é social, econômica, política e ética, requer de todos nós, e essa é uma ideia forte da obra de Morin, o desenvolvimento da compreensão da condição humana, da cidadania planetária e da ética do gênero humano. Interessante, né? A gente pensar, nunca vi ensinar isso na escola, né? E a revolução começou com a inserção na grade curricular das chamadas competências socioemocionais, tão importante quanto ensinar história, ciências, matemática, é ensinar empatia, altruísmo, generosidade, resiliência. A princípio, esse problema que a gente vive, né, da crise climática, ele parece ser um problema bastante complexo, né? Mas a gente tende a achar que, por ser complexo, ele é um problema só dos climatologistas. E aí a gente está incorrendo numa discussão importante de Morin, que a gente está separando os conhecimentos, a gente está compartimentalizando. Esse conhecimento não é só de climatologistas em grandes universidades, usando uma linguagem técnica, porque a crise do clima não é apenas uma crise ambiental. Concordamos com isso? É uma crise econômica também, né? Os impactos do aquecimento global e a intensificação dos fenômenos climáticos vão afetar as balanças comerciais dos países. Já estão afetando. Há países já com queda de produção agrícola por conta de seca, por conta de ataque de pragas, por conta de cheias, né? Então, essa oscilação radical do clima já está afetando as economias dos países, né? Mas também é uma crise social importante. Por quê? Porque as pessoas mais pobres morrerão primeiro que as pessoas mais ricas. Sofrerão as consequências das mudanças climáticas primeiro. A gente vê fenômenos como do êxodo do clima, comunidades mudando, migrando de regiões onde falta água para regiões onde tem água, com as crises que advêm de todo o êxodo de comunidades, né? A gente sabe disso. Quando os africanos vão para a Europa, a gente vê o tipo de transtorno que isso causa para a visão europeia de mundo, né? Mas é uma crise política, sobretudo, porque os governos dos países precisarão abrir mão dos seus interesses comerciais em nome de políticas de contenção das mudanças climáticas que importam para todos nós, para a existência humana. Não é mais hora de defender geopolítica, né? A hora é de pensar no todo, é exercer a cidadania planetária pregada pelo Morin, e que talvez possa começar na escola, como o Morin acredita e como um dia Paulo Freire acreditou, porque não mudamos as pessoas, mas podemos criar condições para que as pessoas percebam a importância de se mudar, de se transformar. E, por fim, é uma crise ética, né? A saída para ela passa necessariamente pelo reconhecimento por parte de cada indivíduo, cada um de nós aqui, de que a natureza não está a nosso serviço. Essa visão utilitária da natureza é uma visão em processo de falência. E as mudanças do clima estão dizendo isso claramente.
É sempre importante, aprendi com um amigo biólogo meu, que o animal humano é o único que destrói o ambiente em que ele vive. Não há nenhum outro animal que destrói o ambiente em que vive. O humano é esse destruidor. E aí, porque ele tem crenças, ele tem interesses, ele tem visões de mundo, né? Temos que abandonar o papel de usuário dos serviços da natureza. A natureza não pode mais ser coisificada. Somos a mesma coisa e não coisas distintas. A crise climática, vista apenas como um problema de climatologistas, empobrece o conhecimento. Compartimentaliza, desumaniza e, pior, nos afasta da mobilização necessária para a busca de soluções. Então, minhas atitudes também no dia a dia contribuem, ainda que de um modo pequeno, né? Porque somos pequenos, somos indivíduos, mas contribuímos com os nossos hábitos de consumo para este quadro, né? A gente pode contribuir melhor se fizer melhores escolhas dos alimentos que a gente compra, dos produtos que a gente compra, preferindo, obviamente, comprar produtos e alimentos que impactam menos na questão das mudanças climáticas. Nós podemos fazer essa escolha, né? Mas veja, se o problema não é nosso, mas do outro, então por que deveríamos pensar nele ou participar da solução dele? Desumaniza, desarticula, desmobiliza. E essa é uma questão a ser resolvida. Morin propõe respostas para isso. Não dá para a gente olhar para a crise climática apenas como um fator isolado, sem um olhar agudo de interdependência e uma noção sistêmica. Compreender a cidadania terrena, isso é frase do Morin, é também compreender a ideia de que, confrontados com os nossos problemas de vida e de morte, partilhamos um destino comum, querendo ou não, sabendo ou não disso. No próximo bloco... A turma agora quer felicidade à vista, quer trabalhar, se divertir no trabalho, aprender no trabalho, quer equilibrar a vida pessoal com o trabalho. Apesar de nos separarmos por países, diferentes línguas, por culturas, ideologias, por grupos afins, vivemos todos em um único planeta. E em um mundo globalizado, ainda seguimos agindo como se fôssemos desconectados, sem reconhecer nossa interdependência. Como podemos seguir valorizando nossas identidades étnicas, nacionais, sem negar, como diz Morin, nossa identidade humana de cidadãos da terra-pátria? Como despertar em cada um de nós o sentimento de pertencimento mútuo que nos une à terra? Pode-se esperar uma política a serviço do ser humano, inseparável da política de civilização, que abriria o caminho para civilizar a Terra como casa e jardim comuns da humanidade. Todas essas correntes prometem intensificar-se e ampliar-se ao longo do século XXI e constituir múltiplos focos de transformação. Mas a verdadeira transformação só poderia ocorrer com a intertransformação de todos, operando assim uma transformação global que retroagiria sobre as transformações individuais. Intertransformação de todos. Então, é uma mudança que começa dentro de cada um e na nossa relação com o outro, tentando descobrir em nós aquilo muito que temos de natureza. Eu gosto muito dessa reflexão do Morin, principalmente porque ela trata de uma utopia num tempo de caos, de distopias que vivemos, né? O pensamento do Morin é o da utopia da esperança, como eu já disse, a utopia de uma união planetária construída com base na identidade terrena comum a todos nós, a utopia de uma consciência e de um sentimento de pertencimento mútuo que nos une à nossa terra. Essa utopia baseada numa consciência e num sentimento de pertencimento mútuo, ela é fundamental para entender o grande desafio que é de estabelecer uma consciência de que somos uma mesma comunidade de destino planetário que vai nos guiar, é isso que vai nos guiar na solução dos nossos problemas comuns
de vida e de morte. E o Morin, ele enxerga movimentos importantes constituídos por indivíduos com consciências que são favoráveis a esta mudança. Ele chama de correntes, mas eu gosto de dizer contracorrente porque ela é uma corrente contrária a uma corrente predominante que trabalha para a destruição do planeta, para a desigualdade social. Essas correntes são, na visão do Morin, emancipadoras. A mais importante, segundo ele, é a contracorrente ecológica. Vale lembrar, a contracorrente ecológica é formada por um grupo de indivíduos como uma resposta forte às degradações ambientais, aos desmatamentos, à poluição plástica dos oceanos, à destruição de biodiversidade. É uma contracorrente que nasce, as palavras do Morin, da crescente consciência ecológica, que é a consciência de habitar com todos os seres mortais a mesma esfera viva, que é a biosfera. E essa contracorrente já produziu heróis e mártires nos últimos tempos. Mais recentemente, nós tivemos a morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips, claramente defensores do meio ambiente, claramente preocupados com uma transformação positiva, que foram assassinados em condições ainda que desconhecemos, mas aí nos rincões, sertões, né, da nossa Amazônia profunda, né, profunda e às vezes violenta. Uma outra corrente ou contracorrente importante é a contracorrente pela qualidade de vida, né, que se caracteriza hoje pelo aumento, por exemplo, de consumo de alimentos orgânicos, né, ou vegetarianismo, veganismo, produção de hortas urbanas, maior interesse por práticas de esporte, de bem-estar, de meditação, reconexão com a natureza nos parques urbanos e até pelo equilíbrio maior entre trabalho e vida pessoal, que é muito puxado pelas gerações X e Y. Essa contracorrente acentua a consciência antropológica que reconhece a unidade na diversidade e amplia o nosso compromisso na escala da humanidade planetária com a obra essencial da vida, que é resistir à morte. A contracorrente da resistência ao consumismo ou ao consumo exagerado também já é perceptível no mundo, né? O Instituto Acatu, que é um órgão importante aqui no Brasil, fez uma pesquisa recente que mostra que 74% dos brasileiros admitem a ideia de consumir menos para preservar o meio ambiente. Já tem muita gente pensando nisso, né? E, claro, o consumo consciente é puxado por essa geração X e Y, que é uma turma que já vem com um chip geracional orientado para a ideia de comprar melhor, respeitar a diversidade, fazer o rastreamento dos produtos, ter certeza de que na origem não houve desmatamento de florestas para aquele produto chegar à minha mesa, né? Que não teve trabalho escravo, semi-escravo, trabalho em condições desumanas ao longo do processo. Esse pensamento já está no chip geracional dessa turma. Uma outra contracorrente interessante, Morin já tinha identificado, é da oposição à ideia do acúmulo do dinheiro. E aqui, mais uma vez, os que são da minha geração entenderão muito bem o que eu vou dizer. Nós somos criados para ter uma vida de sucesso, porque nossos pais normalmente não tiveram acesso às melhores escolas, né, tiveram educação precária e depositaram muita confiança e investimento para que nós fôssemos escolarizados e dessemos certo. Dar certo era uma expressão muito usada, né? Crescêssemos na vida. E dar certo tinha a ver com acumular dinheiro. Essa nova geração não aceita mais a ideia que era comum na nossa geração da felicidade a prazo, né? Felicidade a prazo, eu trabalho 30 anos e ao final de 30 anos, quando eu tiver um patrimônio, aí eu vou desfrutar a vida. Um pouco difícil, né? Porque depois de 30 anos, com colesterol, pressão alta, o ciático ruim, a coluna pinçando, problemas de locomoção, talvez a gente já não possa se divertir mais tanto quanto a gente poderia em outros tempos. A turma agora quer felicidade à vista,
que é trabalhar, se divertir no trabalho, aprender no trabalho, que é equilibrar a vida pessoal com o trabalho. Também é notório o movimento dos minimalistas, da simplicidade voluntária. Tem muita gente no mundo hoje que escolheu, não foi forçada a isso. Estão abrindo mão da ideia do ter em substituição ao ser. E, por fim, há uma corrente, é a contracorrente da resistência à vida prosaica, né? A vida como um encadeamento de ações banais e triviais, como um dia a dia chato e maçante. Seria uma espécie de contraposição ao apequenamento da vida, a visão mais utilitária da vida, e uma celebração da vida engrandecida para contemplar, dedicar tempo às paixões, à convivência, às artes e às festas, né? Isso explica, por exemplo, por que a gente tem no Brasil tantos coletivos de artes espalhados nas periferias do Brasil. Esses movimentos dos oprimidos brasileiros, das pessoas excluídas da sociedade, encontram caminhos e espaços para expor o que pensam da vida, expor as alegrias e as tristezas que têm, as críticas e aquilo que eles gostam, a sua visão de mundo, no rap, no grafite, nas danças de rua, nas coletivos de moda sustentável, de moda de reciclagem. Qualquer um que ande o Brasil hoje, com um olhar atento e aberto, vai observar como esse movimento é um movimento rico de possibilidades. A sexta contracorrente, ela era uma aposta do Morin, e acho que só agora a gente começa a ver que é um movimento de pacificação, de respostas aos fluxos crescentes de violência. São esses grupos de pessoas que se reúnem para manifestar contra atos de violência, virtual ou presencialmente, que ocupam ruas, que invadem prédios, que querem discutir, né, pela pacificação, contra os fluxos crescentes de violência. Essa é uma contracorrente que reforça, segundo Morin, a nossa consciência cívica terrena, que é a responsabilidade de solidariedade para com os filhos da terra. No próximo bloco... O ato de compra, para eles, é um ato de cidadania e um ato político. Ele pode ser utilizado para premiar ou punir empresas segundo o seu maior ou menor compromisso com as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. A antropoética, ética do gênero humano, supõe a decisão consciente e esclarecida de assumir a condição humana, indivíduo, sociedade e espécie na complexidade do nosso ser, alcançar a humanidade em nós mesmos, na nossa consciência pessoal, assumir o destino humano em suas antinomias e plenitude. A antropoética instrui-nos a assumir a missão antropológica do milênio. Trabalhar para a humanização da humanidade. Efetuar a dupla pilotagem do planeta. Obedecer à vida, guiar a vida. Alcançar a unidade planetária na diversidade. Respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si mesmo. Desenvolver a ética da solidariedade. Desenvolver a ética da compreensão. Ensinar a ética do gênero humano. A antropoética compreende, assim, a esperança na completude da humanidade como consciência e cidadania planetária. Compreende, por conseguinte, como toda ética, aspiração e vontade, mas também aposta no incerto. Se a gente atribuir à antropoética um papel importante na construção da esperança que o Morin prega na sua mensagem principal, e se essa esperança depende do nível de consciência ou de consciências de cidadania planetária, é fundamental a gente ponderar nesse momento aqui um fato importante. Nem todos os indivíduos estão ou se encontram no mesmo nível ou estágio de desenvolvimento de consciência. Isso é um fato, né? Que a gente pode observar no nosso dia a dia.
O fato é que ela não é uma realidade. É algo que está em construção. Ken Wilber é um fundador de uma teoria, de um pensamento chamado integral. Ele criou uma teoria baseado num estudo profundo que ele fez de todas as teorias importantes, desde os pré-socráticos até agora, sobre consciência humana ou níveis de consciência humana. Para ele, Wilber, a humanidade é formada por grupos em 4 estágios de desenvolvimento de consciência. E eu tenho certeza que vocês, ao falar deles, vocês vão identificar esses indivíduos nesses estágios no dia a dia de vocês. Primeiro são os egocêntricos, aqueles que numa espiral aí evolutiva estariam na primeira camada, né? Cidadãos muito autocentrados, para os quais o mundo e a vida se resumem a eles próprios, né? Suas relações, incluindo as amorosas, são sempre pragmáticas, utilitárias. Eles estão sempre ocupados demais consigo próprios para levar o filho no parque, né? De visitar os pais idosos. Estão sempre muito ocupados. São seres extremamente individualistas. Não se conectam com o outro ou com a natureza. Vocês não se conectam com o outro, com a natureza também não. Não exercem nenhum tipo de empatia, nem simpatia. Mas tem também os etnocêntricos. Aqueles que, ao contrário dos egocêntricos, eles já enxergam e se preocupam com o outro, desde que o outro seja alguém do seu mundo, da sua família, da sua religião, da sua igreja, da sua paróquia, do seu bairro, do seu time de futebol, né? Eles se preocupam, mas desde que seja da tribo, né? Para o Ken Wilber, 70% da população mundial está nesses 2 níveis, ego e etnocêntricos. 7 em cada 10 vivem a ilusão de que os seus coletivos próximos se bastam e que todo o resto é um detalhe. Simples. Eles não se emocionaram com a história do cidadão negro George Floyd, que foi morto em público por policiais americanos, porque eles acham que racismo é um problema da violência do outro, dos Estados Unidos, não é um problema meu. Também não se solidarizaram com os 15 mil japoneses mortos no tsunami de Tohoku em 2011, apenas agradeceram a Deus que a gente não tem tsunami no Brasil ainda, né? Eu diria. Não se solidarizaram com a morte por Covid de 700 mil brasileiros, porque, na verdade, a doença não levou, para a sorte deles, nenhum familiar ou amigo, né? Uma terceira categoria dos mundocêntricos, e aqui eu começo a caminhar para a segunda metade, a camada da espiral evolutiva já está se aproximando do topo, né? Em que as pessoas estão mais preparadas, de algum modo, para exercer a cidadania terrena proposta pelo Morin. Nessa terceira camada, os mundocêntricos são indivíduos que olham para além do seu limitado território afetivo, das suas relações, e já se importam com todos os seres humanos, independentemente da origem, da nacionalidade, da etnia, da religião e de ideologias eventuais, né? São, por exemplo, os sem fronteira, esses movimentos de médicos, enfermeiras, psicólogos sem fronteiras, que saem de onde estão, usam um conhecimento que têm para apoiar pessoas em condições precárias de vida em outros lados do mundo. Mas a diferença para o quarto estágio, que eu diria que é o mais elaborado, ou mais sofisticado, do ponto de vista da consciência, que é o do cosmocêntrico, ou do cosmocêntrico, que olha para o mundo, se preocupa com as pessoas, mas também se preocupa com as mudanças climáticas, os recursos naturais, a biodiversidade, as outras espécies animais. Se preocupa em preservar a terra, porque entende que a terra é a nossa casa e o nosso jardim comuns, e em contribuir com a evolução dos outros que têm uma consciência menos evoluída, né? Os cosmocêntricos são absolutamente imprescindíveis nessa discussão.
Ken Wilber evoluiu no pensamento dele e definiu lá 8 estágios de evolução da consciência. Eu não vou falar dos 8, levaria muito tempo. Mas os 2 últimos estágios, que ele chama de integral e superintegral, representam este mais alto grau de consciência humana. E são indivíduos que se caracterizam por não serem mais tão materialistas, por estarem em busca de autorrealização, por serem mais espiritualizados, por enxergarem o todo, valorizarem a dignidade humana, sempre orientados por propósitos, valores, vocações e um desejo legítimo de deixar um legado positivo. Consumo consciente, por exemplo, é um mundo dos mundocêntricos e cosmocêntricos, porque eles são mais ativos consumidores. Eles levam em conta o senso de comunidade global, a redução de impactos na hora de comprar. Eles avaliam a pegada de carbono, cobram rastreamento de produtos, não admitem trabalho social escravo na cadeia de valor, contestam práticas de desrespeito a direitos humanos, né? O ato de compra para eles é um ato de cidadania e um ato político. Ele pode ser utilizado para premiar ou punir empresas segundo o seu maior ou menor compromisso com as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. Cosmocêntrico foi Gandhi, foi James Lovelock, foi Chico Mendes, foi Dorothy Stang, foi Chico Xavier, foi Dom Paulo Evaristo Arns e é a Greta Thunberg, né? Cosmocêntricos são também os novos líderes sustentáveis que já são reconhecidos hoje pela ONU, pela Unesco, como imprescindíveis, sejam em governos, empresas e organizações da sociedade civil, para construir organizações mais éticas, transparentes, íntegras e respeitosas em relação às pessoas e cuidadosas em relação ao meio ambiente. São horizontais, praticam a escuta afetiva, são coerentes, altruístas, solidários e justos. Em tempos de crise, eles são os primeiros a estar presentes. Líderes cosmocêntricos são mais inclusivos. Eles não são tolerantes à diversidade. Tolerar tem a prerrogativa de um conceito de aceitar, ainda que emburradamente, fazer algo. Eles valorizam a diversidade como fonte de riqueza. Eles gostam de ser vulneráveis, não tem problemas com isso. Eles gostam de ser transparentes e plurais. E eles gostam de lidar com as pessoas que pensam e agem diferentes deles. Aliás, esses são os líderes hoje que todas as empresas estão buscando, estão querendo contratar, né? Que são mais humildes, gostam de aprender com a experiência do outro. E são essencialmente mais éticos, gostam de servir a causas, de educar os outros, são intuitivos, ativistas, extremamente participativos. São também mais ecocêntricos, eles têm o ego mais sob controle, já trocaram o eu pelo nós, querem ser melhores para o mundo e não melhores do mundo. Gostam de fortalecer os elos de confiança, são colaborativos e lideram pelo exemplo. Olham a realidade a partir de uma visão sistêmica e de interdependência. E também devemos concordar que a mudança de consciência não é um processo nem simples, nem rápido, nem trivial. A rigor, eu diria que ninguém muda ninguém, né? Mas é claro também que essas categorizações não são estanques. As pessoas podem mudar, elas podem se melhorar, elas podem se transformar. O nosso querido Morin, acompanhado de gente também muito séria, como Paulo Freire, acreditavam que a educação pode ajudar na mudança. Eu posso educar alguém para se transformar e acreditar em valores como solidariedade, altruísmo, generosidade, empatia, liberdade. Depende de como eu vou educar, depende de como eu vou ensinar, depende de como eu vou tratar as pessoas, os educandos, como objetos ou sujeitos, né? É evidente que essa mudança é demorada, tão complexa, que Morin trata como uma aventura necessária, mas incerta, porque a gente não sabe exatamente como, com que ritmo, em que tempo isso vai acontecer.
No próximo bloco, a gente tem que aprender a coabitar com outros seres em vez de inabilitar a nossa coexistência. a pura natureza está dentro de vós. E se conhecerdes a pura natureza, que é vosso verdadeiro ser, liberto de todo egoísmo perverso, então conhecereis a Deus, pois a divindade está oculta dentro da pura natureza, tal como a nós no envoltório da casca. Todos nós precisamos de alimento para a psique. É impossível encontrar esse alimento nas habitações urbanas sem uma única mancha de verde ou árvore em flor. Necessitamos de um relacionamento com a natureza. Precisamos projetar-nos nas coisas que nos cercam. O meu eu não está confinado no corpo. Estende-se a todas as coisas que fiz e a todas as coisas à minha volta. Sem essas coisas, não seria eu mesmo. Não seria um ser humano. Tudo o que me rodeia é parte de mim. Mesmo assim, há muita coisa que preenche. Plantas, animais, nuvens, o dia e a noite e o eterno que há no homem. Quanto mais acentua a incerteza em relação a mim mesmo, mais aumenta meu sentimento de parentesco com todas as coisas. Jung já falava sobre, ou já fazia uma crítica importante a essa atitude de desconexão do homem do seu meio. Como somos parte da natureza, isso é o que acreditava o pensador. Guardamos os traços arquetípicos da nossa ancestralidade. E, segundo ele, abandonar nossas raízes significa uma espécie de cisão de nós mesmos, o que talvez explique a crise climática que vivemos hoje. Eu saí de uma discussão macro, ampla, e comecei a entrar no inconsciente humano, guiado aqui por um pensador importante desse tema. As ideias do Jung, de algum modo, se refletem hoje numa linha de pensadores, interessante essa linha, porque ela é nova, de que a psicologia deve participar das discussões da crise ambiental. Né? Como? Partindo da crença de que não existem problemas ambientais. O que existem são problemas humano-ambientais. A Terra não tem problemas. A Gaia, do Lovelock, um sistema vivo, né, complexo, ele não tem problema nenhum. Ele se autorregula, ele é inteligente em si. Não existe um problema de energia. Não, todas as energias são aproveitadas e reaproveitadas. Não existe desperdício na Terra. O problema da Terra somos nós. Né? Então é interessante pensar que talvez o mergulho na psique humana e nessa reflexão seja muito útil a essa altura do campeonato, porque um vácuo ético precisa ser preenchido com uma reconexão do homem com aquilo que lhe oferece a vida. A crise ambiental, para uma boa parte de pensadores, mas muito inspirados no Jung, ela refletiria hoje um estado da psique humana. Não? Tudo que pertence, isso é Jung falando, tudo que pertence à realidade externa ocupa em nós um lugar interno. O sol, a água, as plantas, os animais, tudo vivem em nós, na forma de arquétipos, imagens, símbolos e valores. É impossível a gente dizer que a gente se desprende da humanidade, se desprende da natureza. Até o egocêntrico, para ele, é difícil. Porque se está na nossa natureza. A natureza está na nossa natureza. Tem um professor de ecologia da USP, Jean-Paul Metzger, que ele diz que a gente tem hoje duas visões sobre a relação homem e natureza que se contrapõem aí nas últimas 2 décadas. Uma, já falamos dela aqui, de um certo modo, seria utilitarista, mercantilista, aquela que trata a natureza como provedora de bens e serviços do homem. E seríamos todos usuários dela. Né? Os recursos, nesse caso, economistas gostam muito de olhar.
né? Economistas com uma propensão à ecologia gostam muito de olhar para este tema, porque é um tema bom para economistas. Eles conseguem olhar e medir em valores monetários os recursos da natureza e entender que, se eles faltarem, teremos problemas econômicos no futuro, né? Isso explica porque hoje existe uma corrente aí que defende a conservação do planeta a partir de argumentos econômicos, né? Essa é uma visão utilitarista. A segunda vertente, ou a segunda visão, é uma corrente contrária, né? Muito puxada pelos biólogos e naturalistas, que também é uma visão que a gente poderia chamar de purista, né? Prega uma nova ética, segundo a qual a natureza ela tem valor por si só. O valor é intrínseco. Ela não vale pelo que eu acho, ou nós, humanos, achamos que ela vale. Ela vale porque ela é um processo de evolução complexo, cujo equilíbrio nós, humanos, não temos o menor direito moral de afetar, né? Foi essa visão que gerou, por exemplo, um conceito importante hoje no Brasil, que está no nosso Código Ambiental, que são as unidades de conservação. Foi preciso criar no Código Ambiental brasileiro uma figura que garantisse uma reserva sobre a qual o homem não pode interferir, legalmente falando. Embora, ilegalmente falando, a gente tem visto essas intervenções. Mas isso também explica, né? Nós estamos numa discussão de processo de evolução de consciência, como uma ideia tão boa para a humanidade sofre contestações cotidianas e há grupos permanentemente querendo derrubar essa ideia, partindo da visão aí utilitarista de eu preciso avançar sobre essa área, porque, afinal de contas, essa área está ociosa. E uma área ociosa não vale nada, ela só vale se eu plantar algo nela, né? Essa visão é uma visão também purista, mas cresce uma terceira visão, basicamente porque as duas anteriores ainda estão muito focadas na dualidade sociedade-natureza. Ainda separam o homem ou o humano da natureza. Exatamente o contrário do que prega o Morin. Desconectam o humano da natureza. E essa terceira linha prega exatamente o olhar para a natureza e para o humano como parte de um grande sistema socioambiental cujo equilíbrio nos beneficia a todos. E o contrário, o desequilíbrio, nos prejudica a todos. É um sistema que ele chama de valores relacionais. O caminho é a harmonia do homem com as demais espécies, uma coexistência equilibrada, que privilegia o que culturalmente cada sociedade considerar como uma atitude importante para uma vida boa e em equilíbrio. Essa visão integradora, ela potencializa soluções para os nossos problemas ambientais, né? Mas é importante sempre a gente olhar para... É um desafio, né? Essa terceira visão é um desafio. Compreendermos como parte de um sistema complexo e interdependente em que ações ruins produzem reações adversas, como as pandemias e como as mudanças climáticas, nos torna mais responsáveis por um projeto comum de coexistência harmoniosa e nos transforma todos nós, em sujeitos de soluções em vez de objetos de problemas. O exercício desse novo olhar pode ser importante na construção do projeto de cidadania planetária. Bruno Latour, antropólogo, sociólogo e filósofo, autor de um livro recente, muito interessante, chamado Onde Aterrar. Ele tem discutido o desenvolvimento sustentável. Mas o grande ponto da reflexão do Latour é que a crise ecológica que vivemos e as crises convergentes que são provocadas pelos humanos decorrem da separação entre natureza e cultura. E essa cisão ela foi uma construção histórica das sociedades modernas. Ela começa com o renascimento científico, quando os cientistas passaram a ter um domínio, ou querer dominar a natureza, né? Foi o momento que a gente dessacraliza o mundo e faz emergir
as chamadas ciências de base cartesiana, é o tempo do Leonardo da Vinci, do Nicolau Copérnico, do Isaac Newton. A época do racionalismo, do humanismo, dos conhecimentos da antiguidade clássica. Pois bem, depois com a Revolução Industrial, já no século passado, aí a natureza se descola da sociedade e passa a ser mercadoria. E essa visão utilitária nos acompanha até hoje. Para os povos indígenas, eu aprendi isso com Bruno Latour, que é um pesquisador. Não existem palavras diferentes para designar natureza e cultura. Uma e outra estão interligadas. Isso explica algumas coisas. Uma muito importante. Por que a biodiversidade segue mais preservada nas áreas indígenas, por exemplo? Por que lá há mais cuidado, há mais preservação, há um olhar atento? Porque a natureza é parte do humano indígena. Só por essa razão. Não existe a dicotomia cultura-natureza. Também explica por que as sociedades nossas, tidas como modernas, minimizam os saberes tradicionais e tentam impor uma visão de mundo superior, na verdade, produto de uma redução muito simplista da complexidade do mundo. O que o Latour chama de ideologia da separação está num processo claro de falência, né? Essas correntes todas que estão crescendo estão colocando em xeque essa visão. Nós vivemos uma crise de identidade, porque já não podemos mais ser representados por uma noção de oposição entre cultura e natureza. Esse dualismo típico está chegando ao fim. A gente tem que aprender a coabitar com outros seres em vez de inabilitar a nossa coexistência. Aqui eu queria terminar só com uma mensagem e um agradecimento. A mensagem está em Tupi-Guarani. Tandepua Ivisi significa boa sorte, Mãe Terra. Aguiê Mohan. Obrigado, Mohan, pelas reflexões dessa noite. E assim escrevo, querendo sentir a natureza, nem sequer como um homem, mas como quem sente a natureza e mais nada. Ainda assim, sou alguém, sou o descobridor da natureza, sou o argonauta das sensações verdadeiras. Trago ao universo um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O fato é que a Amazônia, ela não é um pulmão do mundo. A gente aprendeu isso na escola, não é verdade. O pulmão só respira. A Amazônia é hoje o mais importante condicionador de ar do mundo. É que regula a umidade do mundo.